Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre a cultura da cevada. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Aloísio Alcântara Vilarino, ele é pesquisador em melhoramento de cevada na Embrapa Trigo, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Aloísio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, o prazer é nosso em poder colaborar e conversar sobre a cevada. Aloísio, vamos começar então fazendo um panorama atual do cultivo da cevada aqui no Brasil. Qual que é a área cultivada aqui no país, a produção, o que a gente tem hoje em termos de cultura de cevada aqui no Brasil? Bom, hoje, o Brasil, nos últimos anos, o Brasil tem cultivado em torno de 100 mil hectares de cevada. O que mudou de 2006 para cá é que a maior parte dessa área era cultivada no Rio Grande do Sul, o Paraná ficava em segundo lugar. E de 2006 para cá, a área começou a aumentar no Paraná e reduzir aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, então, nós temos em torno de 75 mil hectares cultivados no Paraná e em torno de 38 mil hectares cultivados aqui no Rio Grande do Sul, dando aí em torno de 103 mil hectares de cevada no país. Em termos de rendimento, nós temos alcançado rendimentos aumentos constantes no rendimento, no rendimento, né, de grãos da cultura da cevada. Hoje nós temos aí em torno de 3.500 aqui no Rio Grande do Sul quilos por hectare e em torno de mais de 4.000 quilos por hectare no Paraná. E, Aloísio, você citou aí, né, o Paraná e o Rio Grande do Sul. Tem outras localidades onde há cultivo da cevada também? Santa Catarina também tem, mas a área hoje em Santa Catarina é muito pequena, quase insignificante. Nesse ano agora de 2022, está sendo cultivado em torno de 300 hectares só no Rio Grande, em Santa Catarina. E já teve cevada também cultivada em outras regiões que não a região sul. Mas, basicamente, hoje, 100% da cevada cultivada no país está sendo cultivada aqui no Rio Grande do Sul. Agora, um aspecto que eu acho que vale a pena a gente mencionar, a cevada no Brasil ela é cultivada basicamente para atender a necessidade de malte, né? De produção de malte das indústrias malteiras, né, instaladas aqui no país. Hoje, essas indústrias instaladas no Brasil têm capacidade de produção na ordem de 720, 750 mil toneladas de malte por ano. Para atender essa demanda, seriam necessários aí mais de 800 mil toneladas de cevada, de grãos de cevada. E nós temos produzido aqui no Brasil, né, em torno de 400 mil, o máximo que já foi obtido até agora foi em 2019, 429 mil toneladas. Então, nós teríamos aí um potencial, né, para dobrar a produção de cevada no país, né, só para atender a necessidade dessa indústria de malte instalada no país. Se a gente considerar que a demanda por malte também ainda é menor do que a oferta, né, de malte por parte dessas indústrias de malte ainda é menor do que a demanda pela indústria cervejeira, nós teríamos aí um potencial muito maior ainda, né, com a ampliação da produção de malte e aí, consequentemente, haveria necessidade também da ampliação, né, da produção de grãos. Hoje, a demanda por malte está na casa aí de 1 milhão e 1,5, 1,6 milhão de toneladas de malte, enquanto a indústria está produzindo aí 720 a 750 mil toneladas. Então, é praticamente metade também, né, do que seria necessário. Então, produzimos a metade da quantidade de grãos que seria necessário para atender a indústria de malte, e a indústria de malte produz metade da quantidade de malte que seria necessário para atender a indústria de bebidas no país. E, Aloísio, com esse cenário tão já desenhado para o crescimento que você comentou, né? Inclusive a demanda já está aí posta, um aumento da produção atenderia essa demanda que já está aí no mercado. O que falta para aumentar esse cultivo de cevada, para a cevada ganhar espaço nas lavouras do Brasil?
Bom, nós temos um problema, a cevada, para que o grão de cevada possa ser utilizado na malteação, ele tem que atender, né, alguns padrões, né, alguns critérios de qualidade. E muitas vezes o clima atrapalha um pouco. Quando no período reprodutivo, por exemplo, da cultura, ocorre um excesso de chuvas, então pode ter uma ocorrência de doenças, de micotoxinas e até mesmo germinação antes da colheita, né, na espiga, que prejudicam, né, o alcance dessa qualidade. Isso aí traz alguma insegurança, né, para o produtor, que muitas vezes não quer correr esse risco. Porque caso esse grão, né, não atinja o padrão para ser utilizado na malteação, ele vai ter que encontrar outros usos para esse grão, e um deles é a alimentação animal, mas vai vender esse produto por um preço muito inferior ao que ele conseguiria, né, na produção de grãos, na malteação. Outro problema é que as cultivares que nós temos hoje, nem sempre elas atendem a todos os tipos, né, de malte que essas indústrias de malte necessitam. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a cultivar que é plantada hoje, a BRS-Cauê, ela só permite produzir um determinado tipo de malte. Se você pensar em maltes mais elaborados, essa cultivar não permite, né, a produção. Então, é necessário também o desenvolvimento de cultivares que tenham maior qualidade no grão, né, para uso nesse processo de malteação, que propiciem, né, oportunidade para que a indústria produza diferentes tipos de malte, né, desde o malte básico, né, malte base, como aqueles maltes mais elaborados também. Então, há necessidade também de desenvolver cultivares, né, com cada vez maior qualidade de grãos, né, para uso na malteação, além de cultivares que tragam maior tolerância, né, a essas instabilidades climáticas que a gente tem aí, de forma a proporcionar maior segurança também para o agricultor, né, e dar maior estabilidade, né, na produção de grãos que atendam a esse padrão de qualidade exigido para que o grão seja utilizado na malteação. E, Aloysio, dentro dessa questão de cultivares, a gente recebeu aqui uma pergunta do RJ, ele é lá de Campo Mourão, no Paraná. Ele pergunta se tem algumas cultivares mais indicadas para regiões abaixo de 600 metros de altitude. Essa é a pergunta do RJ lá de Campo Mourão. Olha, até tem. Nós temos cultivares que podem ser cultivadas abaixo de 600 metros, mas a cevada é uma cultura que exige um clima ameno, né? Não pode ser. Ela não gosta de clima muito frio, tanto que geadas, né, depois do período do florescimento, pode prejudicar, e prejudica muito a formação do grão, né? Inviabiliza até, dependendo da intensidade. Mas a maioria, né, das cultivares que nós temos, elas são indicadas para essas regiões de maior altitude, tanto aqui no sul, quanto na região do Cerrado e também na região sudeste, onde tem algumas cultivares que são indicadas também para aquelas regiões, mas geralmente também no período do inverno, né, e naquelas regiões de maior altitude. Mas a maioria das cultivares são realmente para essas regiões mais altas, que aqui no Rio Grande do Sul é aqui na região do Planalto, né, que nessa região norte aqui, que se concentra, né, a produção aqui em torno de Palmeira das Missões, Passo Fundo, Soledade, Coxilha, são as regiões, né, onde a gente tem a maior produção. Aloysio, falando agora... Pode completar. A gente tem umas cultivares que a gente está recomendando para uso na alimentação animal. Aí essas cultivares, sim, elas poderiam ser utilizadas em regiões de menor altitude sem maiores problemas.
E a Luiz, você comentou agora há pouco nas questões de mercado, dependendo da destinação dessa cevada, os preços variam. Como é que está hoje essa questão de preços? Os preços são remuneradores? O produtor consegue ter uma renda positiva apostando no cultivo da cevada? Olha, o que eu posso falar? Eu não sei esse ano qual foi a negociação, né, que foi feito entre a indústria, né, e os produtores. Normalmente, o produtor que vai produzir cevada, né, para entregar para malteação, ele tem um contrato já assinado com a indústria, né, e nesse contrato já é previsto o preço. Eu posso falar o que foi feito no ano passado. No ano passado, por exemplo, o que foi combinado é que seria pago, né, 15% acima do preço do trigo, com peso hectolítrico, se não me engano, 70, e para cada ponto percentual acima de 85% de grãos da classe 1, seria pago um bônus de 1%. Então, por exemplo, o produtor que conseguisse 100% de grãos da classe 1, que são aqueles grãos de maior tamanho que ficam retidos na peneira de 2,5 milímetros, ele conseguiria até 30% acima, né, do preço do trigo PH 70. Agora, esse ano eu não tive a oportunidade ainda de conversar com a indústria para ver qual é a remuneração que está sendo oferecida esse ano. Mas normalmente é um percentual acima do preço do trigo. Então, é um valor que com certeza remunera bem o agricultor. E a Luiz, você comentou agora há pouco nas questões de fragilidade dessa cultura da cevada às condições climáticas, mas se a gente pensar ali em termos de manejo, comparando com outras culturas de inverno, por exemplo, o trigo, que é a mais difundida, tem diferenças de manejo ou é mais essa questão de acompanhar o clima diferenciado? O problema da cevada é só com relação... Tem uma certa diferença de manejo, sim. Na questão da aplicação de nitrogênio, por exemplo. A cevada, para ser utilizada na malteação, ela precisa estar com um teor de proteína entre 9% e 12%. Para garantir esse teor, você não pode fazer a aplicação nitrogenada, por exemplo, muito tarde. Ela tem que ser feita no máximo ali até no início do período de perfilhamento. Está mais relacionado até à época que você faz essa aplicação do que realmente a quantidade de nitrogênio que é aplicada. Claro que altos níveis de nitrogênio acabam induzindo um crescimento excessivo e você poderá ter problemas de acamamento. Mas o importante para garantir esse teor de proteína é que a aplicação seja feita ali até o início, né, do período, até o início do período de perfilhamento. E como para a produção de malte é necessário também que os grãos estejam com mais de 95% de germinação, a ocorrência, né, de chuvas fortes e frequentes, né, constantes durante o período reprodutivo e principalmente no período da colheita, pode provocar a germinação na espiga, né, em pré-colheita e fazer com que a germinação depois fique abaixo, né, desses 95%. Então, só que com relação ao clima não tem o que fazer, né? O agricultor não tem como controlar. Agora, com relação a essa questão da aplicação do nitrogênio, sim. Com relação um cuidado a mais que a cevada tem que ter também em relação ao trigo, é que ela é menos tolerante, né, à acidez do solo. Então, o cultivo de cevada, ele tem que ter um solo bem corrigido, né, com a aplicação de calcário, para que o agricultor também alcance sucesso. No mais, elas são bem parecidas mesmo. Cuidar, fazer um tratamento de semente, né, uma adubação, utilizar semente certificada, né, de qualidade e cuidar para que seja feito controle de pragas, de doenças e, com certeza, o agricultor terá bons resultados.
Aloysio, mais uma pergunta que chegou aqui para a gente, o Carlos Fonseca, lá de Guarapuava, no Paraná, ele pergunta se a única destinação para a cevada são as empresas de malte. Acho que você até comentou agora há pouco essa possibilidade também da alimentação animal, e aí o que vai diferenciar é a qualidade desse grão. É por aí? São essas as destinações e essas as diferenças para onde ela vai? Se você considera a nível mundial, a maior parte, em torno de 68%, 70% da cevada produzida, ela é destinada para uso na alimentação animal. E aqui no Brasil é que, devido a opções mais vantajosas, né, para uso na alimentação animal, como é o caso do milho, é que a gente tem essa situação diferenciada, né? E também o cultivo da cevada aqui no Brasil, ele se deu mais por um estímulo, né, das indústrias de malteação. Então, no Brasil, quando do plantio da cevada, em torno de 90% é feito para uso na malteação. Claro que aí uma proporção disso acaba não alcançando qualidade suficiente e na colheita em torno de 70% é destinada à malteação. Mas hoje, com esses elevados preços aí da cultura do milho, né, e aqui no Rio Grande do Sul também, bom, o agricultor é lá de Guarapuava, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem autossuficiência ainda na produção de milho, tem que importar milhos de outros estados também. Então está tendo um estímulo muito alto para a produção, não só da cevada, mas dos cereais de inverno, né, para uso também na alimentação animal, não só na forma de forragem, né, de silagem, de pré-secado, de planta inteira, como produção de grãos também para substituição do milho nas rações. Então, hoje existe essa possibilidade também. Aloysio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário da cultura da cevada aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Gostaria só de destacar, né, a Embrapa hoje, até 2020, ela trabalhava exclusivamente, né, na produção de cevada para uso na malteação, e hoje a gente ampliou o nosso foco, né, trabalhando também, procurando desenvolver materiais também para uso na alimentação animal. Então, nós estamos aí com 2 cultivares. O Aloysio Alcântara Villarino, ele que é pesquisador de melhoramento da cevada na Embrapa Trigo, estava conversando com a gente para mostrar qual que é o cenário atual da produção de cevada no Brasil e quais são os caminhos para a gente aumentar essa produção, aumentar o cultivo da cevada aqui no país. Eu acho que a gente já tem o Aloysio aqui conosco novamente. Aloysio, você está me ouvindo? Bom, a gente ainda vai tentar refazer essa ligação. O Aloysio, que é pesquisador de melhoramento da cevada na Embrapa, comentou com a gente o atual cenário da produção da cevada aqui no Brasil, que hoje atende metade da demanda já existente por cevada pelas empresas de malte no país, que também atendem metade da demanda por malte no Brasil. Então, há um caminho bastante grande para o crescimento da cultura aqui no país. O Aloysio destacando ações de estímulo para esse cultivo, as condições de remuneração são bastante positivas. O Aloysio comentando que na safra passada, por exemplo, os contratos das indústrias de malte com os produtores trabalhavam em torno de 15% acima do preço do trigo, então é uma cultura bastante remuneradora, existe esse espaço para crescimento, mas aí fica o receio do produtor, já que é uma cultura bastante sensível às condições climáticas, mais sensível que o trigo, também demanda alguns ajustes de manejo com relação a outras culturas de inverno, como o trigo, por exemplo, mas existe esse caminho de remuneração e esse caminho de crescimento para a cultura da cevada aqui no país. Tudo isso o Aloysio da Embrapa Trigo comentou com a gente aqui nesta manhã. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.